Oi pessoal, boa tarde. Tudo bem? Vou dar mais alguns minutinhos aqui antes da gente começar. Começar dizendo que eu tô muito nervosa. Não vou mentir que eu não tenho muito costume, né, de dar falar por lives, falar assim por... Eu tenho muito costume de dar aula de yoga, de instruir meditações, mas eu confesso que eu não tenho facilidade em falar assim pro público, né? Que não seja através do yoga e da meditação. Mas eu acredito que esse é um tema muito necessário. Inclusive nessa semana eu coloquei aqui no meu Insta mesmo uma enquete perguntando sobre o tema da live de agora, desse conteúdo que é depressão, perguntando se vocês achavam que trazia esperança ou que era algo que era um tabu. E o mais interessante é que, independente das respostas que vieram, as pessoas colocaram para mim, mesmo que em off, o quão importante era a gente tratar sobre esse tema, sobre a depressão. E eu queria saber só se vocês estão me escutando direitinho. Anderson tá dando para me ouvir, a imagem tá boa, tá tudo certo. Me ajuda aqui nessa parte técnica para ver se tá tudo ok, tudo direitinho. Então o Instagram ele tem um lag, assim, a gente fala, ele demora às vezes um tempo para vocês escutarem. Show, então tá tudo bem, tá tudo ok. E eu vou seguir falando um pouquinho sobre... Obrigada, Anderson. Eu vou seguir um pouco aqui falando já sobre o que é... primeiro agradecer a presença de vocês, né, que estão presenciando, escutando, ouvindo, né, dizer que para mim é um desafio muito grande e sejam todos bem-vindos a esse conteúdo e a gente vai começar. Então, o que é a depressão? A depressão ela é um momento em que a gente para de se conectar com a gente mesmo, que a gente se distancia de quem a gente é, se distancia do nosso próprio propósito de vida. Porque cada um de nós temos um propósito nessa vida. A gente está nesse plano para cumprir algo que nos foi colocado por nós mesmos, são escolhas nossas. E quando a gente se distancia da gente, quando a gente se distancia do nosso próprio corpo, da nossa própria mente, das nossas próprias emoções, a gente se coloca, exatamente como o nome já diz, numa depressão. Como se a gente descesse para um vale e tudo passa a não fazer sentido para a gente. Tudo passa a ser muito difícil. A gente fica com um cansaço físico e mental e a gente fica esgotado. E a gente perde muito também a nossa sensibilidade ao dor e ao prazer. Então, além dessa fadiga, dessa perda de energia, a gente também se sente assim, como se a gente não sentisse nada, como se a gente fosse inerte. Sabe quando a gente dorme, apoia a cabeça em cima do braço, aí quando é de noite a gente tira o braço, ele fica todo molão, né? A gente se bater em algum canto a gente nem sabe que tem braço. É mais ou menos isso que a gente sente na depressão do ponto de vista emocional. A gente não sente muito dor e nem prazer. A gente não sente nenhum campo e nenhum outro. Então pra gente tudo é muito indiferente. Nada faz sentido, a gente é distante da gente mesmo, a gente se coloca nessa posição de ser distante da gente mesmo. E eu tô aqui com o meu script para me ajudar, porque é a minha primeira live, então qualquer coisa eu recorro a ele, a minha pesca, tá, gente? Só para me ajudar a me orientar aqui.
E as pessoas costumam confundir muito, e vocês podem procurar em qualquer vídeo do YouTube, qualquer canal que fale sobre depressão, as pessoas confundem muito a depressão com a tristeza. Mas são duas coisas que a gente pode estar triste e não estar deprimido, a gente pode estar deprimido e não estar triste, e a gente pode estar triste e estar deprimido, e não estar nenhuma coisa e nem outra também. A tristeza, ela vem em um momento que é difícil das nossas vidas e a gente passa por um luto, uma frustração, né? Então, por exemplo, perder o namorado, acabar o namoro, ou perder o ente querido, né? Então, tudo isso traz essa sensação da tristeza. A gente fica triste, a gente fica de luto. Beijo pra ti, Karine. Então, é isso, né? E aí, o que que acontece? A gente, no estado depressivo, a gente não necessariamente fica triste, porque na verdade a gente não sente nada, a gente fica inerte. A gente fica mesmo no estado insensível a tudo, né? E a gente pode ser deprimido e ser triste quando, por exemplo, quando eu passei pela minha depressão, eu sentia que eu era deprimida, e que por eu não sentir nada, eu ficava triste. Então era a tristeza por não conseguir ficar triste. É um campo muito estranho de a gente explicar, muito diferente e difícil de entender por quem não passa por isso, né? Mas era assim que eu me sentia. Eu ficava triste porque eu não conseguia sentir nada. Então eu esgotava ainda mais as minhas energias nisso, nessa sensação. E existem vários tipos de depressão, né? Existe aquela depressão, vários tipos e vários graus. Existe o tipo de depressão que ela é biológica, então ela é do nosso sistema hormonal, é uma disfunção hormonal, que a gente nasce às vezes com ela ou a gente desenvolve ao longo das nossas vidas. Existe o tipo genético, que vem de pai para filho, hereditário, né? Vem de pai ou de mãe para filho. E existe o tipo do contexto social que a gente vive, ou que a gente se coloca, né? Por exemplo, a gente trabalha muitos anos em algo que não traz prazer. Vai chegar um momento que a gente colapsa e adoece emocionalmente. Ou faz muitos anos que a gente está dentro de uma relação que não faz bem pra gente. Então isso também pode trazer, ocasionar, né, e transbordar numa depressão, né? Então, são esses os tipos de depressão e eles podem ter vários níveis. Existe o nível leve de depressão, que é aquele que a pessoa não perde a capacidade funcional. Ela continua trabalhando, ela continua saindo com os amigos, ela continua dialogando com as pessoas, mas ela sabe que dentro dela tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não é normal. Ela sabe que aquilo não é ela está passando por algo diferente, né? Às vezes ela nem sabe, na verdade, mas lá no fundo tem alguma coisa que não tá legal. Tem a depressão de nível moderado, que a pessoa não chega a perder a capacidade funcional dela, ela não deixa de trabalhar, mas ela deixa de sair com os amigos, deixa de fazer coisas que são, vamos dizer assim, prazerosas na nossa vida, ou que são além das obrigações. Então ela vai para o trabalho, ela acorda porque ela tem que acordar, ela vai para o trabalho, faz o que precisa fazer, volta para casa e só quer ficar deitada, sabe? Ela não quer aproximação de ninguém, ela só quer ficar quietinha na dela. Então esse já é um tipo moderado de depressão. E tem ainda um outro tipo, que é o tipo o outro nível, que é o grave, né? Que a pessoa já perdeu a capacidade funcional dela, ela já não consegue trabalhar. Ela só quer ficar em casa, dentro do quarto, ela não quer sair daquele universo que ela criou para ela, né? Então ela se coloca nessa condição, porque ela está esgotada energeticamente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, ela está naquela sensação inerte, né? Então, tem esses 3 níveis. E tem um nível ainda acima do grave, que é quando a pessoa chega ao estado catatônico. É como se vamos dizer assim, a essência dela quer se desconectar do corpo.
E quando isso acontece, esse descolamento, e ela não está pronta para isso, ela entra no estado que a gente chama de estado catatônico. E aí, às vezes, nesses casos, aí sim se faz necessário o uso de um medicamento para que ela retorne ao seu corpo físico, para que ela volte ao seu corpo físico, para que ela desperte e ela perceba que ela ainda está nesse plano, que ela precisa fazer algumas coisas para ela poder melhorar, e aí vai, né? Então, são esses os tipos e os graus de depressão. E aí, como é que eu cheguei nisso tudo, né? Por que eu tô aqui falando sobre isso? Porque há alguns bons anos atrás eu passei pelo meu processo depressivo. Então, foi assim que eu descobri a depressão. Eu não tinha ninguém que me orientasse sobre isso, na verdade, né? Porque a minha depressão, ela foi do tipo, no meu contexto social. Então, eu venho de uma família que não compreende muito bem sobre a depressão e eu acredito que a maioria dos casos é dessa forma. As pessoas não costumam ter informações suficientes sobre a depressão e eles não sabiam dialogar com o meu processo, com o que eu tinha. Durante a minha depressão, ela veio de um grande racha, assim, um rompimento na minha relação com alguns familiares muito próximos e isso meio que quebrou as minhas pernas, assim, né, vamos dizer, porque eu não sabia como, se eu não podia confiar nas pessoas que eram as pessoas mais próximas de mim, como que eu ia confiar então no mundo, né, como é que eu ia conseguir sair para trabalhar, como é que eu ia conseguir sair de casa. Então tudo isso foi muito, muito forte na época. E eu, no momento, na época eu estava desempregada, eu não estava trabalhando, o que foi, de uma certa forma, positivo, porque eu não tinha que cumprir com a obrigação e, além disso, eu pude investigar muito a fundo o processo pelo qual eu estava passando. Inclusive, na época, foi cogitada pela minha família eu ser interditada. Enquanto que a depressão, ela não é um caso de interdição. Independente do grau que a pessoa se encontra, é totalmente possível o restabelecimento dela, né? Para quem não sabe o que é interditada, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Interditada é quando a gente perde nosso direito de assinar nosso nome perante a justiça. Então, eu não podia assinar nenhum documento que não passasse pelo aval da minha tutora ou da minha responsável. E foi um baque mais forte ainda para mim saber que a minha família queria me tratar como uma incapaz. Eu bati aqui. Como uma incapaz. Isso é extremamente doloroso, sim, Lê. Isso não é fácil de a gente enfrentar. Mas eu escolhi ir muito a fundo. Na época eu já era praticante de meditação. Eu praticava meditação zen budista. E eu já era praticante de yoga, né? Eu praticava o Hatha... Já pratiquei vários yogas, na verdade, né? Porque para eu chegar até o ponto de ser professora, eu quis mergulhar um pouco em cada universo do yoga para me conhecer melhor. E aí eu me investi mesmo, foi no Hatha Yoga, né? Então eu já era praticante do Hatha Yoga, mas eu não era professora e eu era professora eu era praticante de meditação. Nesse momento, na minha depressão, não era professora. Só que eu tive a possibilidade de investir tudo que eu tinha, meu tempo, o dinheiro que eu tinha juntado até então, tudo na minha formação como professora de Hatha Yoga, né, e instrutora de meditação. E, bom, no momento em que minha família quis me interditar, eles falaram, Marjorie, você deve ir para um psicólogo, você precisa ir. Eu disse... Tá, mas eu vou para um psicólogo que eu escolher, porque como eu já não confiava mais neles, eu tinha que ir para algo que eu pudesse escolher, que viesse de mim. E aí eu escolhi uma psicóloga maravilhosa, que até hoje, assim, quando eu preciso, eu recorro a ela. E foi ela que falou para minha mãe que eu não precisava ser interditada, o que eu precisava mesmo era de espaço, que eu não tinha espaço até então na minha vida, né?
eu nunca tive um espaço de verdade, assim, né, dentro da minha casa, tanto o espaço físico quanto de emocional mesmo, né, de acolhimento emocional. E quando ela disse isso, para mim foi muito, assim, poderoso e esperançoso, porque eu consegui confiar mais nela. E desde então eu comecei a trabalhar, eu comecei trabalhando numa grupo de acompanhamento pedagógico, que era dando aulas particulares para crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. Então, o transtorno, o autismo, a dislexia, déficit de atenção, né? E foi muito mágico para mim. Mas eu sabia que aquele não era o meu caminho. E aí eu fui cada vez mais fundo em busca da minha autoestima, né, novamente, da minha força de vontade, e aí fui buscar a formação de yoga. Me dediquei à formação de yoga, comecei dando aulas em espaços que são ONGs, né, e aos poucos fui crescendo, fui dando aula em associações, hoje eu trabalho em 4 lugares diferentes e tenho muito prazer, assim, em fazer o que eu faço. Muito obrigada, Lê. Tenho muito orgulho da sua superação e da sua competência na sua profissão. Eu também te amo, lindona. Obrigada, obrigada. Realmente, eu super entendo quem passa por esse processo da depressão. Não é fácil. E a maioria das pessoas, quando passam por isso, elas buscam a ajuda de um psiquiatra e o psiquiatra passa logo medicamento, né, gente? Meus cachorros aqui, tá? Qualquer coisa estiver rosnando aí, meus cachorros aqui. Então, o uso de medicamentos, elas recorrem a isso, porque é mais fácil, né? É muito mais difícil a gente buscar uma reabilitação sem o uso de medicamentos do que usando medicamentos. Porque os medicamentos, eles são como se fossem muletas nas nossas vidas. Então, se eu tô malzinha, eu vou tomar hoje o meu alprazolam, vou tomar o meu medicamento, tudo mais. Pronto, aí eu fico bem. Então, é como se eles fossem muletas nas nossas vidas. Lógico, como eu falei no início da live, existem casos como as pessoas que chegam ao estado catatônico, que é necessário fazer o uso de medicamento para que elas despertem no corpo físico. Mas isso é feito de uma forma controlada. Então existe um certo período pelo qual ela vai passar tomando, existe o período do desmame, para que ela volte a se reinserir na sociedade sem o uso de medicamentos. E todo o meu processo foi sem o uso de medicamentos. E foi muito difícil, porque eu tive que cortar relações na minha vida. Eu lembro que na época da depressão eu já estava deprimida e eu também perdi a minha cadela na época, que era a Biriba. Não sei se a Ale lembra, mas era a minha cadelinha. Eu terminei um namoro na época, então assim foi um conjunto de muitas coisas que me deixaram lá na depressão, na depressão, literalmente na depressão. Mas eu sempre fui do seguinte pensamento: se a minha mãe natureza me concebeu, se ela me criou, se existem os 5 elementos da natureza e eu conto éter dentro desses 5 elementos, para quem acha que só temos 4, se eu tenho os 5 elementos da natureza me constituindo, então é dela que eu vou tirar o meu restabelecimento. É dela que vai vir a minha cura, a Biribinha. Acho que Marina também lembra. Era a Biriba, minha cachorra. Então é isso, pessoal. Fugiu agora o que eu tava falando, né, do uso de medicamentos. Então eu não fiz uso de medicamentos e eu preferi mergulhar mais a fundo de mim mesma e lá naquele ponto onde as pessoas não querem ir, onde dá medo, onde a gente tem vergonha, onde a gente tem medo mesmo, sabe? De se olhar, de se perceber, de encarar as próprias falhas, de se olhar lá no fundo mesmo, né? A nível mental, a nível físico e a nível emocional. Então eu escolhi esse caminho, escolhi a minha mãe natureza para me ajudar a me restabelecer. E procurei várias coisas, pessoal, foi desde o campo da alimentação,
né? Passei também pela organização do meu sono, passei também como eu falei, pelos cortes em muitas relações que eu tinha de família mesmo, sabe? Amizade também, mas as mais dolorosas são para mim foram as familiares, né? Porque existem pessoas que, por mais que a gente queira que estejam perto da gente, elas nos machucam. Às vezes elas não sabem, elas não percebem, para elas está tudo bem, mas pra gente tá doendo, pra gente não tá ok, pra gente tá ruim. E aí eu tive que cortar certas relações e acho que essa foi uma das coisas mais dolorosas que eu tive que fazer. Mas se eu não fizesse isso, eu não conseguiria me reinserir no mercado de trabalho, eu não conseguiria ser professora como eu sou hoje. Então era uma escolha que eu tinha que fazer. E essa pessoa me colocou até num ponto de escolher se eu queria a família ou se eu queria o meu profissional. E eu não podia, eu tinha que escolher o meu profissional, eu tinha que me sustentar, né? Então foi muito doloroso, assim, esse rompimento, mas foi muito importante para minha reinserção na vida mesmo, né? E me colocar em direção ao meu propósito. Então, meu restabelecimento, ele foi doloroso, porque ele tinha que ser doloroso, porque eu não queria usar medicamento, eu não queria colocar um véu em cima de mim, eu não queria fechar os meus olhos e dizer, não, tá tudo bem, vamos seguir, vai me orientando aí que eu vou seguindo, aonde a maré me levar eu vou. Não, eu disse, chega, para onde é que eu tô e para onde é que eu quero ir, aonde é que eu quero chegar. E aí eu fui fazendo as escolhas necessárias para que eu chegasse onde eu queria chegar. E por que é importante um restabelecimento sem uso de medicamentos? Para mim foi inigualável a qualquer outro tratamento com o uso de medicamentos, porque eu me tornei autônoma e independente. E para isso eu desenvolvi coragem. Coragem não é só algo poético, sabe? É algo real mesmo. Coragem para eu escolher os alimentos que eu ia colocar no meu prato, que não iam me fazer mal, que eu tinha vício de comer. Coragem para eu dizer, pô, são 6 horas da manhã, hora de acordar, mesmo meu corpo querendo ficar muito deitado, solto e prostrado na cama. Eu tinha que me levantar. Então eu coloquei certos compromissos comigo mesma que eu precisava seguir, porque senão eu caía no uso de medicamentos. E eu fui muito criteriosa com todas as minhas escolhas, porque foram elas que me trouxeram aonde eu estou hoje. E hoje eu olho para trás e eu percebo o quão corajosa eu fui e o quão independente e autônoma eu sou hoje quando se trata da minha saúde, não só física, mas emocional e também mental. Então, esse tratamento sem uso de medicamentos, ele é muito importante por isso. E os benefícios eles não trazem efeitos colaterais. Uma alimentação saudável não vai te trazer o efeito colateral. Uma noite de sono, você acordar cedo, para se disciplinar, dormir cedo, não vai te trazer um efeito colateral, né? Por mais que você não consiga dormir, se você senta para meditar e depois tenta dormir, fica muito mais fácil adormecer. Então, ter coragem para sentar e meditar, respirar fundo, observar os pensamentos que estão vindo, a qualidade desses pensamentos. Aí é que a gente vê o quão a gente não se conhece. Só quando a gente para escutar e ler os nossos pensamentos é que a gente começa a se conhecer. E a gente precisa se abrir a isso, né? E é preciso coragem. Então não tem efeitos colaterais. Você só vai se fortalecer. E o maior benefício é esse. É que não existem os efeitos colaterais. E quanto que a gente investiria num tratamento como esse? A gente investiria, a maior parte do investimento, eu juro para vocês, se chama força de vontade e coragem. E disciplina. São esses 3 investimentos. Força de vontade, coragem e disciplina. Questão financeira, bom, como eu falei, né? Tudo que eu tinha eu investia
na prática do yoga, na meditação e na alimentação crudívora, na alimentação viva, que era que na época eu estava usando para me restabelecer. Com o tempo eu tive que modificar isso para eu me tornar um pouco mais estável do ponto de vista emocional. Mas esses são os maiores investimentos, para falar bem a verdade para vocês. O dinheiro não se torna nada na frente da força de vontade, da coragem e da disciplina que a gente tem que ter para a gente se restabelecer de um processo como esse. E as vantagens da gente seguir dentro de um tratamento como esse é que a gente não precisa das muletas. A gente solta as muletas, mesmo que a gente caia bem ali, mesmo que a gente tropece acolá, a gente está sem as muletas. A gente está andando com as nossas próprias pernas. E olha como isso é realizador. Olha como isso traz satisfação. A gente poder andar com as nossas próprias pernas, sem se machucar. Mais na frente a gente aprende a não se machucar, a não cair de novo. Mas olha como é divino, como é bonito as pessoas aprendendo a andar sobre as próprias pernas, sem cair por cima dos outros, né? E era isso que eu não podia fazer. Porque olha só a minha situação, se eu caísse em depressão, eu ia cair para cima da minha família, que já vinha me machucando há muito tempo, né? De pessoas que estavam me machucando há muito tempo. E se eu continuasse dependendo delas, elas iam me interditar. Então olha como é que o pessoal chama? Boca de sinuca, né? Eu não podia entrar em depressão. E se eu usasse medicamentos, eu ia passar a minha vida inteira dependendo dessas pessoas. Então olha a boca, eu não sei se é esse o nome, a palavra, mas olha a boca de sinuca que eu tava. Eu não tinha para onde ir. Então esse era o único caminho que eu podia seguir. Era não usar medicamento, era usar tudo que eu tinha aprendido dentro do yoga e da meditação, né? Então a gente larga as nossas muletas enquanto a gente caminha. Se você não quiser, né, se você tem depressão, se você passa por esse processo como eu também já passei, ou se você corre o risco de entrar nesse processo, tem problema usar medicamento? Não, não tem. Mas você vai ter uma série de efeitos colaterais, né? E já foram relatados para mim de algumas alunas que não são legais. Eu nunca passei por esses efeitos colaterais, com a graça de Deus. Mas eu tenho alunas que falam para mim dos efeitos colaterais dos medicamentos. Como é danoso, como é invasivo, né? Como a pessoa se sente vulnerável, dores de cabeça, calafrios, suor pelas mãos, à noite não dorme direito, passa mal da barriga, né? Enfim, ânsia, enfim. São vários os efeitos colaterais de um tratamento com o uso de medicamentos, né? Então, o grande ganho é esse. Você não vai ter esses efeitos colaterais. Mas saiba que você tem sempre as duas opções, né? O que eu estou falando aqui para vocês é só trazendo um relato de como foi o meu processo, como foi o meu tratamento sem uso de medicamentos, para que melhore e clareie melhor as ideias de vocês com relação ao tratamento que vocês querem ter, seja com ou seja sem o uso de medicamentos, né? Só estou trazendo assim a minha experiência dentro disso tudo. E o melhor momento, sem brincadeira, gente, o melhor momento para vocês tomarem essa decisão é quando vocês pararem para se olharem. Vou dizer por quê. Quando a gente passa por um processo depressivo, a primeira coisa que a gente faz é querer um psiquiatra. Aí ele vai dizer o que a gente tem, ele dá o diagnóstico e ele passa os medicamentos logo em seguida. Então, muitas vezes não é uma opção sua tomar medicamento porque você não foi informado sobre a possibilidade de não tomar. Porque os psiquiatras, eles são formados para isso. Eu não estou negligenciando, tá, gente? Não tem nada a ver com isso. Eu não estou subestimando nem negligenciando a importante função que um psiquiatra tem. O que eu estou dizendo é que tem muitos casos que as pessoas preferem usar os medicamentos como uma muleta,
porque elas não têm outra informação sobre outro tipo de tratamento. Porque elas não têm exemplos de outras pessoas que se restabeleceram sem o uso de medicamentos. E ontem eu estava assistindo um documentário sobre isso, de uma mulher que ela se tratou com eletroconvulsoterapia. Ela recebe choques elétricos aqui, né? Mas são terapêuticos, né? Choque elétrico, né? É terapêutico. Ela coloca assim na cabecinha dela, é tudo organizado, é um médico psiquiatra, né, que acompanha. E aí ela falou que no primeiro mês a memória dela foi apagada, assim, tanto a atual quanto a passada. Então, o que eu tô querendo colocar para vocês é que existem consequências com o uso de medicamentos. Elas não são agradáveis. Existem casos em que a gente precisa tomar medicamento, existem, mas a gente não pode usar os medicamentos como muletas nas nossas vidas. A gente precisa aprender a viver sem eles, porque se a nossa mãe natureza criou a gente sem uso de química, a gente pode se tratar sem uso de química. É totalmente possível isso. Na natureza existem diversas plantas que trazem o triptofano, que é um precedente, né, da serotonina, um aminoácido, que é precedente da serotonina, e a serotonina é o hormônio que falta nas pessoas que têm depressão. Então a resposta está na nossa mãe natureza, a gente pode recorrer a ela para a gente poder se restabelecer, isso é totalmente possível, né? Então, essa escolha de que eu recorro a um psiquiatra, uso remédio ou eu procuro fazer de outro jeito, aí é você que tem que colocar na balança. Você parou para se perceber? Parou para se olhar? Parou para escolher qual o caminho que vai te fazer mais feliz? Aí você escolhe. Não, eu vou seguir por aqui. Mas se você seguir com o uso de medicamentos, ok, vai ter um profissional lá te orientando. Se você escolher sem o uso de medicamentos, aí você vai ter que ser muito compromissado ou compromissada com o teu propósito. Porque senão você vai para o uso de medicamentos. Então você tem que ser, como eu falei no começo, o teu maior investimento é coragem, é força de vontade e disciplina. Você vai ter que ter esses 3 elementos o tempo todo. Todos os dias você vai ter que parar para valorizar essas três, vamos dizer, virtudes, né? Para você conseguir seguir no fluxo do não uso de medicamentos. Certo? Então, assim, de quanto em quanto tempo a gente deve se movimentar nessa direção do uso de medicamentos todos os dias. Todos os dias a gente, como eu falei agora, tem que parar, se olhar, se perceber. Aquele alimento tal, eu amo aquele alimento, aquela fritura deliciosa, aquele bolo de chocolate, hoje é aniversário de fulano de tal, vai ter bolo. Então a gente tem, todo dia, gente, parar para se olhar e perceber se essa escolha não vai te levar ao uso de medicamentos, ou se essa escolha vai te livrar do uso de medicamentos. E isso tá aqui dentro de nós, a gente sabe desembalar menos e descascar mais. Não tem máxima melhor do que essa quando se trata da nossa alimentação. Pô, são 6 horas da manhã, por mim eu passava o dia inteiro em cima da cama, mas eu não vou. Eu vou me levantar, tinha dias que eu me levantava me arrastando da cama. Eu não queria sair da cama. Eu ia me arrastando pro meu tapete de yoga. Juro. E era aquele vazio aqui dentro. Aquele vazio. E eu fechava os olhos e eu lembro que eu só via um buraco preto na minha frente, gente. Era horrível. Era ruim demais. Mas eu sabia que se eu não me levantasse às 6 da manhã, eu ia ficar pior ao longo do dia. E aí o que eu ia pensar? Não, eu vou no psiquiatra, né? Ele vai me medicar, minha família vai me interditar e vai ficar tudo bem. Eu vou ter em quem me apoiar, para sempre. Mas eu não queria isso. Eu queria minha autonomia, eu queria minha liberdade, eu queria minha disciplina, eu queria isso. Então foi por isso que eu tive que manter essas virtudes, essas qualidades ao longo do meu tratamento. Todos os dias.
Durante quanto tempo? Anos. Anos. Eu não tô falando de a gente passar um dia ou 2 ou 3, pronto, eu tô bem, um mês, pronto, tô maravilhosa. Não, gente. A depressão não tem cura. A depressão, a gente pode estar hoje na depressão e daqui a 2 anos a gente achar que se curou e cair na depressão de novo. Porque ela dá rasteira na gente. Porque quando a gente menos espera, depois que vem a primeira crise, a segunda é 50% mais fácil de a gente ter. A terceira é mais fácil ainda de a gente ter. E assim por diante. Então, se a gente não parar para a gente perceber essas rasteiras que a depressão traz pra gente e ficar ligado todos os dias, é muito fácil a gente ter uma recaída. É muito fácil. Né? E aí que as pessoas mais erram nisso. É aí que as pessoas mais vacilam. Porque elas acham que estão curadas, né? Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Tive a minha primeira crise de depressão, aí quantos anos foram? Meu Deus, 5 anos depois. Tô bem, tô curada, tô trabalhando, e quando eu menos espero, lá vem ela me assombrando de novo, aquele buraco negro. Eu tô brincando agora, mas na época era assim, aquele buraco negro chegando aqui lá no coração, e é nessa parte aqui. Era um buraco assim, meu Deus, ela tá vindo de novo, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu. E aí eu já tava morando fora de casa, eu não dependia mais da minha mãe, o que eu ia fazer? Eu não tinha mais como depender da minha família. Eu não tinha mais nem como voltar a possibilidade de usar medicamento. Eu tinha que encarar por mim mesma aquilo. Aí o que foi que eu fiz? Eu usei uma armadilha para depressão. Então, em vez da depressão me pegar, eu peguei ela. Como foi isso? Eu peguei um cachorrinho para mim. E é o Ninho. Eu não sei se alguns de vocês devem conhecer o Ninho, mas foi dessa forma que o Ninho chegou na minha vida. Eu ia entrar na minha segunda crise de depressão e eu disse, eu escolho o meu cachorro. Dessa vez eu vou pegar um cachorrinho para mim. E aí o que eu tinha que fazer? Ou eu cuidava do Ninho, ou eu mergulhava mais ainda na depressão. E aí o Ninho me ajudou a sair da depressão. Quando eu chegava em casa triste, que eu queria chorar e tudo mais, aí o que o Ninho fazia? Vinha lambendo o meu rosto, eu começava a rir, eu, para, pelo amor de Deus, aí eu já saía daquele estado. Né? Então, a gente aprende com a nossa primeira crise a criar armadilhas para a nossa depressão. Em vez da nossa depressão ser a nossa armadilhas, a gente aprende a criar armadilhas para a depressão. A gente não é predada pela depressão, a gente passa a ser a predadora da depressão. Né? E aí, várias outras vezes isso foi possível, a depressão chegar em mim de novo e eu ia arranjando maneiras, né? Hoje eu tenho aqui minha casa cheia de planta, também maravilhoso, assim, para quem passa por isso, porque esse contato com a terra, com a natureza, ajuda muito a gente se conectar com o nosso eu primordial, com o nosso eu maior, com o nosso propósito, né? Isso é maravilhoso. Então, é aí que as pessoas mais erram. Elas acham que estão curadas e elas não com o uso de medicamentos. E aí, quando elas menos esperam, vem de novo, aí vale o medicamento de novo, né? Então, o que eu estou propondo dentro disso tudo, gente, é uma possibilidade de se estabelecer, de restabelecer-se emocionalmente, sem precisar de medicamentos, para que vocês, todos nós, nos tornemos livres disso, a não ser que a gente esteja no nível que a gente realmente precise, como eu já falei no começo da live. Quem não acompanhou, vai ficar gravado, volta lá e assiste. Né? Mas eu expliquei direitinho os tipos de casos que é realmente necessário a gente fazer uso de medicamentos. E aí é isso, não tem contraindicação no tratamento sem medicamentos, existem várias formas, várias pessoas já se restabeleceram sem uso de medicamentos, utilizando-se de plantinhas, de hortas, fazendo atividades, né, próximas assim da natureza, com atividades físicas, com esporte, né, tudo isso.
O meu foi pelo yoga e pela meditação. E eu escuto muitos relatos de pessoas que já passaram por isso e que a meditação foi fundamental no restabelecimento delas, né? Então é isso. Galera, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer saber de algo? Tem alguma curiosidade? Vou deixar aberto aqui também para vocês ficarem à vontade. Sempre que vocês quiserem perguntar, para vocês se colocarem, tá certo? Então, olha só. Eu passei por todo esse processo e eu escuto de alunas que também estão passando por isso. Alunos e alunas, né, gente? Que também estão passando por isso. A maior parte das pessoas que passam por isso são mulheres. Então, a cada 2 mulheres, um homem. A cada 2 mulheres, um homem, né? Então, para 2 mulheres, um homem passa por depressão. Então, é muito mais comum no universo feminino. Diz eles, os cientistas, que as mulheres elas têm uma abertura maior para essa possibilidade da dor. Né? Não sei se pela questão das cólicas, não sei se pela questão da gravidez, da menopausa, né? Porque o nosso sistema hormonal feminino, ele é muito complexo, ele não é nada simples, ele é cíclico. Um especialista em Ayurveda uma vez falou que a mulher é o ser mais próximo da natureza, porque ela vive em ciclos. Então a gente tem a nossa menstruação, aí passa o período da ovulação, aí volta para a menstruação, ovula, menstrua, né? Tudo nessa ciclagem. E então a gente tem mais esse acesso à dor. E por isso, dizem eles, que a gente tem mais possibilidades de entrar numa depressão. E no Brasil, durante essa pandemia, eu até anotei aqui os números, galera. Cadê? Primeiro que o Brasil foi campeão em número de ansiedade e depressão nesse momento da pandemia. Isso é muito triste, né? Isso tem a ver também com todo o contexto político e social que a gente está vivendo. Financeiro, tudo, né, gente? Tudo tá vindo à tona aí nesse momento. 63% da população brasileira tem ansiedade. Gente, isso é maior do que a metade. É mais do que a metade. É quase 1/3 da população. É muita coisa. E 59%, também mais da metade, quase 60% tem depressão. Então o Brasil ele está num momento muito crítico hoje. E o medo que dá é que a gente se torne eterno dependente das drogas farmacêuticas, né? Que a gente não consiga se restabelecer porque nós temos forças. Foi uma das coisas que eu sempre me coloquei na minha depressão, é que eu não queria ser vítima. Eu não queria me colocar como vítima. Eu nunca quis ser vítima do meu próprio processo. Eu sei que em algum momento ou outro eu era a vítima. Eu sei. Mas eu só ia conseguir sair dali se eu me colocasse como sujeita do meu processo. Como se eu me colocasse como uma pessoa que é apta a ser útil na sociedade, fazendo o que eu amo fazer. E foi graças à depressão, ela, para mim, na minha vida, ela foi considerada uma dádiva, uma bênção, é um presente. Muitas pessoas não entendem isso. Mas por que a depressão é considerada uma dádiva, um presente? Porque a gente, nesse momento, é obrigado. Se a gente não for obrigado a isso, a gente recorre ao uso de medicamentos, mas se você não recorre ao uso de medicamentos, a gente é obrigado a fazer mais coisas que a gente ama. Porque se a gente não fizer, a gente vai adoecer mais ainda. Então, na nossa depressão, a minha depressão, ela veio como um presente. E eu pude perceber outras coisas em mim que eu não percebia. Comportamentos, padrões,
falas que eu não percebia antes. E nesse momento que eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber, ou eu faço alguma coisa para mudar, ou eu permaneço nesse mesmo padrão. E isso só vai me afundar ainda mais, ou me tornar dependente de medicamento. Então eu tive que mudar comportamentos muito enraizados em mim mesma. Eu tive que modificar de dentro para fora o que eu era. Eu tive que mudar a forma que eu via a vida. E isso me trouxe meus alunos maravilhosos. Isso trouxe o meu estúdio para mim, o meu estúdio de yoga. Isso trouxe a casa que eu tô hoje. Isso trouxe a pessoa que está aqui ao meu lado para mim hoje. Trouxeram 3 cachorros lindos e maravilhosos, que eu amo cada um dos 3. Então, ou eu modificava coisas que estavam muito enraizadas em mim, mudando mesmo o meu padrão de conduta, ou eu me afundava. Então eu modifiquei. E por eu ter modificado, desapegado daquilo que eu era, a qual eu era apegada, aí eu pude receber todos esses presentes. Aí o Anderson pergunta, como eu faço para prevenir a depressão? Sabe que quando eu estava passando pelo meu processo, eu sempre fui de trabalhar muito atividade física. Sempre. Então, o meu corpo, ele foi uma ponte. Esse amor que eu tinha pelo meu corpo, não falo de maneira estética, mas eu falo pela saúde dele. Esse amor que eu tive por ele e que eu tinha desde muito nova, foi uma ponte muito grande nessa minha recuperação. Então, para prevenir depressão, façam coisas que vocês amam, sempre. Façam coisas que gerem uma sensação de satisfação. Eu não vou nem dizer prazer, porque comer bolo é super prazeroso. Mas você recusar o bolo porque você está focando na sua saúde, meu bem, aí é satisfação, não é prazer. A satisfação, ela está além do prazer. Você se sentir satisfeito e realizado por algo que foi uma conquista sua. Não tem nada que te tire o benefício disso. E sempre que a gente faz coisas que nos trazem a verdadeira satisfação, realização, elas vão prevenir a depressão. É sempre nesse caminho, é sempre nessa trajetória. Façam sempre coisas que vocês amam e se superem sempre. Uma coisa que aconteceu, sempre acontece comigo antes de eu entrar numa decisão muito que eu tô querendo tomar e eu tô com medo, sempre que vem aquela sensação de que meu coração diz assim, é por ali, só que na barriga fica voando borboletas, sabe essa sensação? Na barriga voam borboletas, de medo, mas o coração sabe que é ali. Pronto, essa é a melhor escolha que você tem a fazer, mesmo que dê medo, porque aquilo vai te dar superação. Aquele medo, você vai ver que não era um bicho de 7 cabeças e vai te trazer superação. Então, quando eu estava, por exemplo, lá na minha outra... Eu morava num apartamento pequeno e eu dava aulas nesse apartamento. Era uma salinha, dava para 2 pessoas, gente, 3 assim, saindo pela janela, na sala. E mais eu, né, dando aula. E quando eu fui sair de lá, eu vim para essa casa aqui, que ela é um pouco maior, então cabiam 4 pessoas... também saindo pela janela, mas só de estar saindo de uma casa menor para uma casa muito maior, com um aluguel mais alto, durante a pandemia, né? Mas fora do lockdown, lógico, né? Mas durante a pandemia, minha barriga voou borboletas, assim, vocês nem imaginam. Mas o meu coração dizia assim, gente, eu só sei fazer isso. Eu só sei dar aula de yoga nessa vida. Eu aprendi a fazer isso. Isso é o que eu amo. Se eu não fizer isso, quando é que eu vou dar o meu primeiro passo para crescer? Quando é que eu vou dar o próximo passo? E aí, tanto deu tudo certo com a graça de Deus, como eu saí daqui e fui para o estúdio.
E aí os obstáculos vão sempre aparecendo, sempre. Mas essa sensação do coração, sabendo que é ali, que ele chega, ele brilha o coração, chega, ele faz assim, ó, buf, buf, e a barriga fica cheia de borboleta voando dentro dela, cheia de borboletinha, assim, ó, do medo que dá, né? Sempre é uma situação, uma decisão acertada, vai ser acertada, por mais difícil que seja na hora, por mais que pareça que você tá, meu Deus, e agora? Mas é por ali, né? E é isso. Bom, se eu trouxe tudo que eu tinha para trazer para vocês, né? Eu fico muito triste em saber que a maior procura das pessoas pelo restabelecimento da depressão está sendo pelo uso de medicamentos. Eu fico muito triste. Eu não canso de conversar com pessoas que, quando a gente toca em assuntos relacionados a esses, elas falam que estão tomando medicamento. Eu fico triste por isso, porque eles são muletas, eles não vão curar, eles não vão nos restabelecer. E eu queria muito que as pessoas abrissem os olhos para isso, que elas se enxergassem, para que elas possam mudar um padrão de comportamento que elas têm, para que elas sejam felizes. Lógico que é preciso coragem para isso, mas eu fico muito triste saber que a indústria farmacêutica está ganhando pencas aí, né, em cima de uma doença que a gente tem. Eu não estou culpabilizando a indústria farmacêutica. O que eu estou querendo dizer é que ela depende da nossa doença para estar rica, para crescer. E a gente pode ser saudável sem precisar disso. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. E eu já tive muito medo desse meu caminho não dar certo. Se vocês acham que sempre foi assim, a corajosa, né? Não. Para a gente ter coragem, a gente tem que ter medo. Se não existe o medo, não existe a coragem. Quantas vezes eu me balancei para tomar uma decisão? É o que eu tô falando das borboletinhas voando na barriga. É o medo que dá. É amedrontador, mas é desafiador. O medo, essas situações amedrontadoras que trazem o desafio, fazem a gente crescer. E a ideia é essa, que a gente cresça. Já tive vergonha também, porque a depressão não é uma doença fácil na nossa sociedade. A gente não pode dizer que tem depressão para qualquer pessoa, porque elas não encaram de uma maneira muito saudável. Elas tratam a gente como doentes mesmo, mas um depressivo precisa ser encarado não como um doente, mas como uma pessoa que está na hora de tomar suas próprias decisões, está na hora de fazer escolhas diferentes do que ela tem feito. É só isso. E eu já tive raiva de todo esse processo, de pensar em ser interditada, raiva de ter que cortar relações com pessoas que eu amava muito. Eu já tive raiva de ter que mudar, porque eu queria continuar sendo o que eu era. Eu queria continuar dependendo das pessoas, né? No fundo, eu não queria isso. Mas eu tinha raiva de ter que mudar, de ser outra. E já tive receio também de dar tudo errado, de nada disso dar certo. Mas com a graça de Deus, muita coragem, força de vontade, disciplina, eu tô aqui, conversando com vocês, trazendo um pouquinho da minha experiência, um pouquinho das coisas que eu já passei nessa vida, dentro desse processo depressivo que não é nada fácil. Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma colocação a fazer, eu estou aberta aqui para receber. Eu quero dizer também que essa live foi muito forte para mim, porque eu não esperava falar sobre essas coisas um dia. Eu sempre achei que eu fosse deixar guardadinha na gaveta, que eu nunca fosse trazer à tona, ainda mais aberta assim ao público, né, para falar com outras pessoas. E eu tô
feliz, porque foi mais uma situação em que o coração brilhou e as borboletinhas voaram aqui na barriga. Mais uma situação desafiadora que eu consegui cumprir. E eu tô feliz, tô satisfeita, tô realizada. Confesso que não foi fácil, né? Não é fácil a gente falar sobre isso, principalmente aberto ao público, de forma aberta assim ao público, né? As pessoas que não acompanharam esse meu processo. Mas eu tô muito feliz, tô muito contente. E eu agradeço a presença de cada um de vocês, que mesmo que passaram aqui para dar aquela olhadinha, que lembraram da beribinha, que lembraram do ninho, né? Que se colocaram aqui, que estiveram junto comigo de alguma forma, né? Eu sou super grata a vocês. Vocês não têm noção da força que vocês me dão vindo aqui e participando da forma como vocês podem. Vocês não têm ideia da força que vocês me dão, tá? Não sou eu que estou dando a mão, mas também, aliás, vocês também estão me dando a mão. Porque é bonito, é assim, né? Todo mundo se dando a mão para que todos se ajudem. E essa é a minha filosofia. Obrigada, meninas, também. Tainá, Andréa, obrigada. As meninas da Alpha Magic CE. Tia Jaqueline, eu já tô fechando a live, tia Jaqueline. Germano, Anderson, deixa eu ver aqui, o André foi meu aluno na Central, que coisa boa. Midual, eu não conheço, mas seja bem-vinda sempre, ou bem-vinda, eu não sei, pelo nome que a gente não identifica. Lia participou da oficina de alimentação vegana. Lala Paiva, bem-vinda. Alexandra, Lela, Lucivan, coisa boa. Até o Vladson entrou, que coisa maravilhosa. Letícia, Monique, que coisa boa. Leane, Marina, oh, coisa maravilhosa. Dancos BR, não sei o seu nome direito, mas seja bem-vindo também. Emma Bessa, bem-vinda, Emma. Soraya, bem-vinda, Soraya. Camila, Vanessa, Cícera Soares, Tamisa, Ventosas Terra Fortaleza. Anderson, natureza.yoga. Ai, que nome lindo. Ser Fabi. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Gratidão imensa a presença de cada um de vocês. Beijo, tia Jaqueline. Deus te abençoe também, amém. Grata pela partilha, é muito bom criar esse espaço de diálogo para esse assunto tão silenciado. Me fortalece por aqui. Verdade, Marina, verdade. Realmente é um assunto ainda... uma certa vez eu fui falar numa live sobre a depressão e a própria psicóloga, ela tratou como um assunto que era algo assim que dava medo de falar sobre, né? Mas eu acho que é esperançoso demais falar sobre isso, porque na época eu não tive um suporte, né? Não tinha ninguém puxando a minha mão e dizendo, vamos lá, vai dar certo, vai funcionar, eu tô aqui, tamo junto, encara, levanta, força, né? Eu tava caída mesmo. Então, obrigada também, gratidão. Ui, show de bola. É isso aí. E Núcleo Sol. Show, pessoal. Pois eu vou encerrar a live por aqui. Muito obrigada. Beijos para todos vocês. E qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, tá bom? Beijos, eu tô sempre à disposição. Tchau.